Bom, eu tinha dito que ia falar sobre a experiência que eu tive há 10 anos atrás com um ser maligno. E eu preciso me preparar muito para falar sobre isso porque é muito assustador. Até hoje eu fico assustada, eu não sei por que aconteceu isso comigo. Isso aconteceu comigo em meados de setembro. É, eu acho que dia 15, não sei. Eu não me lembro muito bem a data, mas eu sei que foi em setembro de 2009. Bom, no início de setembro, eu não era evangélica, eu não era cristã, eu não tinha Deus comigo. E eu trabalhava numa empresa que a maioria do setor era evangélico, né? Eram pessoas evangélicas. E assim, eu me sentia muito bem quando eu entrava na empresa. Eu trabalhava como operadora de telemarketing. Então a gente tinha que bater metas e era muito estressante. Aí todos tinham o hábito de fazer oração antes de começar o expediente. E era muito assim, eu me sentia muito bem quando eu via aquelas orações. Até que um dia, quando eu estava saindo do trabalho, eu sofri um assalto e me deixou muito chocada, assim, eu fiquei muito traumatizada porque eu nunca tinha passado por um assalto e eu não sabia o que fazer, né? Naquele momento lá que os caras me abordaram, eu comecei a chorar e foi difícil a situação. Então, depois que eu passei por esse assalto, eu cheguei em casa, eu estava em estado de choque. Eu não sabia como agir, mas só que em algum momento, eu senti a presença de Deus e eu tive uma vontade de falar com Deus, mesmo não sendo cristã, não acreditando muito em Deus. Eu sempre tive dúvidas, né, antes de conhecer o verdadeiro Deus. Aí eu fui e entrei para dentro do meu quarto, dobrei os joelhos e comecei a falar com Deus. Comecei a agradecer pela minha vida, porque foi um assalto, mas não aconteceu nada comigo, levaram só meu celular. E naquele momento que eu comecei a falar com Deus, eu senti uma presença muito boa, que eu nunca tinha experimentado antes. E nessa mesma época, uma colega de trabalho minha, a mãe dela estava com câncer. Então, como eu tinha me convertido recentemente, eu estava orando muito pela vida da mãe dela, para que Deus curasse ela daquele problema. Então, comecei a frequentar uma igreja chamada Cristo a Verdade que Liberta. E eu me sentia muito bem naquela igreja e direto tinha convenções lá, as pessoas oravam umas pelas outras. Até que num belo dia eu comecei a orar de forma diferente. Eu comecei a orar invocando o nome de Deus, invocando o nome do Senhor. Foi uma oração muito forte que eu fiz para que Deus curasse a vida daquela irmã, né, daquela pessoa que estava com câncer. Aí eu comecei a falar: eu invoco a Ti, Senhor, eu invoco a Ti, Senhor. E fiz uma oração assim muito forte para que Deus curasse ela. E nesse mesmo dia tinha uma convenção na igreja. A convenção era a reunião de todas as igrejas da mesma denominação. E foi muito bom, assim, eu gostei muito dessa reunião que teve lá na igreja. A pastora orou por mim e eu estava com o meu ex-namorado e a gente participou lá assim, a gente ajudou a organizar a convenção. Então, eu tive uma noite muito agradável na presença de Deus, com pessoas legais, pessoas amáveis. E assim, tava tudo perfeito, tudo maravilhoso. Só que quando eu saí da igreja, as coisas começaram a mudar. Eu não sei, eu cheguei em casa e eu sentia um mal, assim, uma sensação ruim mesmo.
o ambiente estava muito carregado. Então eu fui pro banheiro, né? Quando eu estava sentindo assim uma sensação ruim, muito ruim mesmo. Parecia que as trevas tinham baixado sobre a casa. Aí na hora que eu me sentei na privada, eu olhei para o chão assim, eu vi as sombras do meu cabelo e eu tinha franjas naquela época. Então as franjas do meu cabelo começaram a se enrolar assim e ficaram em formato de um par de chifres. E eu via isso no chão do banheiro. A sombra era um par de chifres na minha cabeça. Então eu fiquei muito assustada com essa situação e entrei no quarto da minha mãe e pedi a ela para dormir com ela. E quando eu olhei no espelho, eu estava com uma aparência assustadora. Eu estava assim perplexa, eu não sabia o que fazer. Era muito assustador o que estava acontecendo. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Eu peguei uma coberta e fui para a cama. E ela logo foi para a cama junto comigo e ela adormeceu. Aí eu entrei embaixo dessa coberta e fiquei em posição fetal, porque eu estava muito amedrontada. E quando eu estava embaixo desse cobertor, eu me sentia como se estivesse embaixo de um manto de proteção. Eu sentia que Deus estava me protegendo de alguma forma daquela sensação ruim, daquelas trevas que estavam sobre a minha casa. E passou muito tempo e eu acordada, eu não conseguia dormir. Aí de repente, do nada, assim, começou um barulho no quarto, uma criatura se materializou, algum demônio, eu não sei, começou a se rastejar pelo teto do quarto e começou a caminhar como se tivesse umas garras fortes, assim, igual naquele filme Constantine, onde o demônio começa a andar pelo teto. Então, eu ouvi o barulho dessa criatura se rastejando pelo teto do quarto. E na mesma hora, no banheiro da suíte, as coisas, os produtos de cabelo, shampoos que estavam em cima da prateleira começaram a cair pelo chão. E eu ouvia muito barulho. Eu não sei o que era aquela criatura, porque eu não tive coragem de sair debaixo do cobertor. Eu tinha muito medo de ver a face daquela criatura. Aí a minha mãe, que estava comigo na cama, ela estava dormindo, mas só que de repente ela levantou. Eu senti que ela levantou e uma coisa parece que possuiu a minha mãe, que ela ficou falando coisas estranhas. Ela ficava fazendo uns barulhos, uns ruídos estranhos com a boca e rodeando a cama. Aí ela saía, ela levantava e rodeava a cama. Aí depois ela deitava de novo e logo tornava a levantar e rodear a cama, fazendo uns barulhos estranhos com a boca. Parecia que aquela criatura tinha possuído a minha mãe. Aí depois que ela acalmou, que ela deitou do meu lado, ela começou a orar por mim. Dormindo, ela estava dormindo, mas ela estava orando como se estivesse sonâmbula. Ela falava: Senhor, abençoa a Nandinha, guarda a Nandinha. E a criatura lá fazendo aqueles barulhos, se rastejando pelo teto. E eu só pensava em Deus. E eu comecei a gritar: Paiê! Porque meu pai, ele morava em cima da minha casa, né? Porque os meus pais eram separados. Então meu pai estava em cima da minha casa. Aí eu gritei: Paiê! E continuava aquela coisa. Naquele momento, eu só pensava naquela música da Aline Barros, ela canta assim: cubra-me, abrace-me, vem me envolver-te
em tuas asas, ó Senhor. E naquele mesmo momento eu senti o meu corpo se movimentar. Minhas pernas foram para o alto e eu fiquei de ponta cabeça. E minhas pernas começaram a se movimentar. E eu via como se fosse uma escada que eu estava subindo. Aí minha mãe pegou e abaixou as minhas pernas. Então eu passei a noite inteira em claro por conta daquela criatura estranha que eu não sei, até hoje eu não sei que tipo de coisas era aquela, se era um demônio, se era o próprio Satanás que se materializou. Enfim, eu passei a noite toda acordada ouvindo barulhos e ouvindo a minha mãe rodeando a cama, fazendo aqueles barulhos estranhos com a boca. Aí amanheceu o dia e eu tava muito assustada, né? E eu tava pretendendo ir para a igreja, porque eu só queria estar perto de Deus. Eu não pensava em outra coisa senão buscar a Deus, porque eu queria que aquele mal saísse da minha casa. Aí eu entrei no banheiro e entrei no box e eu fiquei abaixada. Eu não sei por que eu tive aquela atitude, mas eu fiquei abaixada no chão. Aí, nesse momento, a minha mãe entrou no banheiro, né? Porque eu tinha deixado a porta aberta. Ela entrou e sentou na privada e ficou olhando para mim. Aí ela olhou para mim e falou assim: levanta daí, Fernanda, levanta desse chão agora. Aí eu tava com muito medo dela por causa do que aconteceu à noite. E aí eu comecei a gritar. Eu comecei a chamar pelo meu irmão. Eu, Leô, Leô, Leô. Fiquei gritando por ele. E nisso, o box se estilhaçou, quebrou todo, foi milhões de caquinhos no chão. E aí eu senti que aquela força maligna estava saindo da minha casa. Aí quando meu irmão chegou, ele logo chamou meu pai, minha irmã e minha mãe, e eles começaram a colocar as mãos na minha cabeça e tentaram expulsar o demônio de mim. Aí ficaram um tempão lá tentando expulsar o demônio de mim, porque, enfim, não é normal você ver um box se quebrando todo sem nem eu ter encostado nele. Eu não estava perto, eu não estava encostando no box. Ele simplesmente se quebrou como se uma força tivesse saindo daquele lugar. Eu sei que eu terminei o meu banho no banheiro do meu pai, na casa dele, que ficava em cima da minha casa, né? E aquele dia estava muito bonito e eu estava com muita ansiedade para ir na igreja. Aí o meu pai foi e se ofereceu para me levar para a igreja. Até aí tudo bem, né? Aí, beleza, eu estava indo para a igreja com meu pai. Aí a gente chegou na igreja, eu sentei no último banco da igreja, fiquei prestando atenção na pregação da pastora, né? E tava tudo bem, assim, e eu já estava até esquecendo, né, o que tinha passado comigo aquela noite. Só que de repente eu comecei a sentir um mal-estar, uma sensação ruim. Aí o culto foi interrompido por causa desse meu mal-estar, porque eu comecei a cair no chão. E aí meu pai foi, chamou a pastora, que rapidamente se prontificou, né? E foi lá, como meu pai contou tudo para ela, o que tinha acontecido, ela pensou que eu estava possuída por algum demônio. Então ela começou a expulsar o demônio de mim, e falava: sai em nome de Jesus, e nada acontecia. Aí, como ela não conseguiu expulsar aquele ser, aquela coisa de mim, que aparentemente eu estava possuída, né? Porque eu não estava me sentindo bem e era uma sensação de trevas espessas. E aí ela não conseguiu expulsar aquela coisa que estava em mim. Aí eles chamaram o SAMU. Aí rapidamente o SAMU chegou.
Aí eu fui levada para um hospital até chamado São Lucas, o nome do hospital. E eu cheguei lá, eu estava muito agitada, eu peguei a mesa do médico, eu lembro até hoje, assim, como se fosse ontem. Eu peguei a mesa do médico, comecei a empurrar a mesa dele, sabe? E ficava trêmula, nervosa. Aí a enfermeira que estava lá começou a falar, criticar os cristãos, os evangélicos, né? Começou a falar que a gente era um povo doido, enfim, e ela estava sem jaleco, né, que os enfermeiros usam. Aí deu para perceber que ela tinha uma tatuagem bem grande no braço, que era o símbolo da marca registrada das empresas. Não tem essa marca registrada que as empresas têm? Então, essa marca significa que você tem exclusividade sobre um produto ou serviço. Então, se o meu produto tem essa marca, ele não pode ser reproduzido por mais ninguém, porque ele é propriedade minha, entendeu? Achei interessante estar observando sobre isso, né? Porque no final dos tempos, o anticristo vai marcar os seus escolhidos. Assim como as empresas estão sendo marcadas atualmente, todas as empresas têm que ter uma marca registrada, os seus escolhidos também vão ter que ter uma marca. Então aquela mulher, ela estava com essa marca e, ao meu ver, já era uma coisa assim, que está simbolizando o que vai acontecer futuramente. Porque ela estava com tatuagem, e eu acredito que a tatuagem pode ser uma das coisas que o anticristo vai utilizar para marcar os seus escolhidos. Enfim, depois de todo aquele estresse, a enfermeira aplicou a injeção em mim. E eu não sei o que era. Eu sei que era bem forte e que não deu nem 5 minutos, eu já estava dormindo, já tinha apagado. E eu só acordei no dia seguinte, com todo mundo preocupado comigo, me perguntando o que aconteceu. E aí eles resolveram me levar no médico. Então a minha mãe me levou até um psiquiatra e ele me receitou alguns remédios, disse que eu estava passando por um estresse, por uma depressão. Ninguém acreditava em mim. Eu contei pro meu namorado, pro meu ex-namorado, né? E ele não acreditou em mim. Eu contei para a pastora também. Ela até veio na minha casa fazer oração aqui, trouxe os jovens da igreja e eles oraram pela minha casa, mas ninguém acreditou em mim, ninguém mesmo. E assim, eu quero morrer agora, eu quero que um raio caia na minha cabeça agora, que Deus me mate, mas tudo que eu falei é verdade, que aconteceu comigo mesmo. Até hoje eu não sei explicar o que aconteceu exatamente, eu não sei o que era aquela criatura. Aí meu pai e minha irmã decidiram me levar numa igreja diferente, a Igreja Universal do Reino de Deus, que tinha uma reunião que chamava Sessão do Descarrego, e era toda segunda-feira. Aí eles me levaram nessa igreja. Eu sei que quando eu cheguei lá, eu fiquei horrorizada com o que eu vi. As luzes estavam apagadas, as pessoas todas de branco, rodando, gritando. Eu fiquei pasma. Eu não sabia, assim, se eu saía de lá correndo ou se eu continuava lá. Enfim, eu fiquei aterrorizada com o que eu vi, com a cena que eu vi lá. Parecia um terreiro de candomblé, de macumba. Aí acabou que eles me deram 2 óleos, que eles chamavam de óleo ungido, que era para eu colocar na minha cabeça todos os dias. Aí eu deixei esses 2 óleos em cima de uma estante aqui de casa. E foi passando os dias, e aqueles óleos lá, né? Eu nem pegava neles, nem tocava neles, porque eu não acredito muito nesse negócio de ficar ungindo a cabeça, não, de ficar se ungindo, não. Eu acredito que o óleo da unção é o Espírito Santo, e não esse óleo comum, físico. E passou os dias, foi passando vários dias,
E aí, num belo dia, eu decidi pegar aqueles olhos para olhar, né? Porque eu vi que tinha uma coisa estranha no vidrinho, no potinho onde estava o óleo. E aí eu vi que tinha tipo decantado, tinha tipo uma terrinha no fundo. Aí eu fiquei curiosa para saber o que era aquilo que estava no fundo e sacudi os vidrinhos. Agitei os vidrinhos. E no momento que eu fiz aquilo, os dois se tornaram como se fosse sangue. Ficaram vermelhos igual sangue. Aí eu fiquei meio chocada assim com o que eu vi. Só que naquele momento, o Espírito Santo tomou conta de mim e eu comecei a agir assim de uma forma estranha, inesperada, que eu nem mesmo eu sabia o que eu estava fazendo. Eu fui na cozinha, peguei uma taça pequena, e despejei aqueles dois vidrinhos, aqueles dois óleos dentro daquela taça. E aí a taça ficou como se tivesse sangue. E era sangue mesmo, assim, quando eu olhei, parecia sangue. E aí, essa força que me tomou, que eu acredito que seja o Espírito Santo, me fez ir para o quintal. E lá no quintal tinha tipo uma caminha de concreto no chão. Aí eu me deitei no chão e levantei aquela taça ao céu. E aí eu fiquei lá olhando para o céu com aquela taça levantada, como se tivesse sangue lá dentro. Naquela época eu não sabia o que isso significava. Porém, como eu fui amadurecendo, estudando a palavra, eu percebo que isso pode ter sido uma forma de indicar sacrifício de sangue. Eu não sei, talvez Deus queira me mostrar isso, que eu vou morrer por amor ao nome dele. Então, desde essa época, meus pais, eles me levaram no psiquiatra. E eu passei por vários médicos e eles todos falando que isso daí era uma loucura, que isso não tinha acontecido, que foi uma depressão que eu tive. E ninguém acreditou em mim, ninguém mesmo. E só eu e Deus sabe o que aconteceu, né? E até hoje eu tomo remédios, porque eu sou obrigada, mesmo sabendo que foi algo espiritual que aconteceu comigo. Eu não sei se eu de fato fui possuída por um demônio. Eu não sei o que aconteceu comigo exatamente, mas ninguém acredita em mim e eles me forçam a tomar remédios. E assim, é uma situação que eu até já fugi de casa já para poder não tomar esses remédios, porque são remédios fortíssimos que têm efeitos colaterais. Meu cabelo cai, as minhas unhas quebram. Eu tenho vários efeitos colaterais por conta desses remédios que eu tomo. E eu e Deus sabemos que foi algo espiritual, não foi uma brincadeira, não foi nada assim que eu inventei, não. Foi algo que ocorreu de verdade. E eu não sei por que isso aconteceu, não sei por que Deus permitiu que isso acontecesse. Mas eu sei que Ele me guardou, que Ele me livrou, porque aquela criatura queria me matar, queria acabar com a minha vida, porque no momento que minha mãe começou a rodar em volta da cama, eu sentia que a força daquela criatura era muito grande.